Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber um amigo investidor que tem uma jornada no corporativo também, que ele vai falar um pouquinho aqui, e também fez uma experiência incrível nesse mundo, nesse nosso ecossistema de startup, que é o Ricardo. Ricardo, prazer em te receber, muito obrigada por ter aceito esse convite, de estar participando aqui do programa. Obrigado, Cláudia, parabéns pelo programa. Boa noite a todos que assistem ou vão assistir de manhã, tarde, à noite. Que seja um papo legal, que a gente fale muito de startups, de ecossistema. Legal. Ricardo, eu acho assim, diferente de outras pessoas que eu conheço no ecossistema, alguns investidores que eu só encontro em eventos ou nas reuniões, você é um cara que a gente se conectou, a gente teve a oportunidade de tomar alguns cafés, de bater papo, de compartilhar muitas coisas, né? Então eu acho que isso traz uma liberdade pra gente de conversar sobre vários assuntos que a gente conversou, de trocar ideias, né? Você já me pediu apoio em algumas startups, eu também já te pedi apoio em mentorias em algumas startups. Então eu acho isso bacana, é uma conexão boa que a gente fez nesse porque faz conteúdo, parte, né? No ecossistema a gente... tudo está amadurecendo, né? E a gente pegou um pouco desse meio do caminho ali, né? 2015, 2016, 17, né? 18, que eu acho que... né? A partir de 2016, acho que teve um crescimento grande nesse modelo. Mas até então, essa conexão que você cria com outros investidores ajuda a ter uma troca no sentido de... você tem uma visão do negócio que às vezes você não tem a segurança necessária para né, pensando em critério, decisão de investimento, etc. Alguém que possa te ajudar com um olhar diferente, né, do teu. Como você disse, né, às vezes investimento anjo não é a ocupação principal de praticamente ninguém. Exato. Às vezes você não consegue dar conta de tudo, então você precisa de uma ajuda e de alguém que você confie para falar, olha, você consegue olhar isso ou conversar com eles ou acompanhar, né? Então acho que quando você tem um grupo de investimentos e no caso eu acho que essa foi uma experiência que a gente fez muito bem em alguns investimentos que a gente acabou entrando juntos. Então eu acho que foi muito interessante e é muito interessante porque investimento anjo, eu acho que uma das qualidades, uma das características que eu acho que são as mais fortes é justamente você poder contar com essa rede, né, entre os investidores para se apoiarem, né, nesse trabalhar sentido. As conexões, Exatamente, né? Ricardo, mas antes de você vir para esse mercado de investimento anjo, você veio do corporativo, né? Conta um pouquinho pra gente da tua jornada aí. A minha jornada corporativa, ela foi a menor parte da minha carreira como executivo, né? E como executivo e a maior parte com uma experiência como empreendedor, né? E acho que dentro dessa questão do empreendedor, teve saídas de negócios, vendas, né? E aí poxa, na época eu pensava, cara, esse negócio da média, pequena empresa, porque começou assim, né? Esse negócio da média e pequena empresa é uma coisa que, me deu resultado, né? E eu acho que eu queria atuar nisso. Eu queria uma metodologia para fazer consultoria para pequena e média empresa. Que bacana. E no mesmo... Isso foi que ano, Ricardo? 2015, 16. 2015, 16? Tá. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer essas consultorias, eu comecei a observar e a estudar um pouco sobre começava a se falar muito de inovação, então inovação e startups, né? Eu comecei a tentar entender um pouco da questão das startups, como é que funcionava esse tipo de mercado, como é que funcionava esse tipo de crescimento de empresa, como é que funcionava. E, obviamente, logo quando você começa, ainda mais naquela época lá, 2015, 2016, quando fala em startup, você fala em mentorias, ajuda, né? O investimento anjo faz parte disso, né? O Smart Money, as mentorias fazem parte. Comecei a fazer mentoria para startup, sem investir ainda. Né? E aí, quando eu me percebi, eu estava tendo mais prazer fazendo mentoria para startups, que são aqueles investidores sangue nos olhos, que tem aquela coisa de acreditar no negócio, sabe? Sempre com energia a mil.
E por um outro lado, está fazendo consultorias convencionais para pequena e média empresa, porque o governo, porque o tributo, porque o não sei o quê, sabe? E assim, aí você... Falei, cara, eu acho que esse ambiente é um ambiente que me interessa participar. E fui me aprofundando até também ganhar confiança para investir. Claro. E aí, meu primeiro investimento não foi em rede, depois eu entrei na Anjos do Brasil, acho que em 2017, aí teve o Insper Angels também, que eu estou lá desde o começo, quando eles estavam ainda formando o grupo. Mas minha jornada é basicamente, assim, eu tenho uma característica muito forte de empreendedor, né? Tanto que eu gosto de acompanhar de perto as startups que eu invisto. Que então, bacana. E é uma característica que eu tenho de tentar apoiar o negócio, né? Da melhor Mas você forma possível. apoia a gestão, você olha os indicadores, você é aquele investidor que está ali com o olho junto, é isso? Não, já fiz de tudo, né? Você sabe. Já montei plano de negócio, já até escolhi canal de venda para startup. Mas... Que bacana. Hands-on total. Total. Principalmente no começo, eu acho que assim, você está ali ajudando a captação, porque no fim você se envolve no interesse de captar e você acaba ajudando na captação. Porque você também ajuda na qualificação daquele material que ele está indo para o mercado para captar, né? Então, assim, no fim das contas, eu acho que eu já provei um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Assim, já fui investidor de botar o meu dinheiro e talvez nem participar das reuniões de prestação de conta. Porque se você quer fazer um portfólio, assim, você também não consegue olhar todas as startups com a mesma qualidade de tempo, vamos dizer assim. Você não consegue dedicar o mesmo tempo a todas elas. E também nem tem conhecimento para todas, e né? Também porque não normalmente tem... você não investe em startups que só tem a ver com o seu... Exato. Seu core ali, Exato. né? E aí eu entrei nessa de investimentos e fiz aquela consultoria lá para Anjos, com aquela metodologia de investimento. Dali passei a fazer a gestão do pool da Anjos e hoje estou na WP Capital fazendo a conexão com inovação corporativa, né? Esse desafio da inovação corporativa de hoje, né? Que ainda, se o mercado já não é muito maduro de uma forma geral, na inovação corporativa acho que tem muito mais a se trabalhar ainda, né? Porque Sim. Você está tendo que levar isso ainda num degrau onde as estruturas são muito grandes, né? Então, mas quando a gente fala de inovação, né? E você está falando, a gente trabalha com inovação lá, né? Você veio por esse motivo, né? Para conhecer mais inovação. E na WP também, você está olhando inovação. Como que vocês tratam esse assunto de inovação? Como é que vocês denominam uma startup ou um business assim inovador, né? Você diz, eu como investidor anjo... Como investidor, Sim. como analítico ali de um portfólio nesse segmento. Eu acho que para mim um negócio inovador é aquele que você provavelmente... corta é uma palavra feia, mas você corta elos na cadeia, ou que você transforma uma visão de como suprir uma necessidade, né? Às vezes que a gente nem conhecia, né? Você cria uma demanda. Uma demanda, cria uma cultura, às vezes, Sim. né? Então eu acho que a inovação está muito disso. Não acho que esse é o grande perfil do ecossistema de inovação brasileiro. Eu acho que... eu compartilho também dessa. Nós temos uma característica incremental. Sim. Né? A gente está sempre mais olhando um pouco mais a uma melhoria, né? Um incremento numa situação já existente. Mas aí eu acho que são características... Do que quebra de paradigmas, Do que né? quebra de paradigmas, tá? E aqui no Brasil tem essa questão é engraçado, porque quase todas B2C, né? Todas, né? E é um modelo difícil de investir, né? O risco é muito maior, né? Nesse sentido. Que eu acho no primeiro momento a gente achava que não, né? A gente foi falar a extensão do Brasil, né? Mas quando a gente olha as características de uma startup B2B, B2C, dependendo ali dela, a gente sabe o quanto que é difícil, né? Você trabalhar um a um ali, né? É difícil. O Brasil também, além de muito grande, tem toda aquela questão cultural, assim, é bem, né, assim, é o que eu vejo até um pouco por uma das startups que eu atuo, que acaba sendo, é um D2C, né? Então,
E até tá indo bem, acho que ela tá crescendo super bem, mas eu nem pensei nisso na época que eu investi, tanto que quando eu coloquei o investimento e ajudei na captação, na minha mente era super importante ela criar um canal B2B para que ela tivesse uma sustentação e não ficasse dependendo totalmente do B2C, né? B2C. Mas vejo inovação dessa forma, né? Voltando ao tópico inovação, eu acho que aqui no Brasil muita gente compara com o modelo externo, né? Estados Unidos e etc. Eu acho que é óbvio que a gente está falando da mesma coisa, mas eu acho que as características são bastante diferentes. A burocracia é completamente diferente, o risco é completamente diferente, possibilidades de passivos completamente diferentes. Então, eu acho que nós aqui no Brasil temos uma característica própria para esses tipos de investimento, até no perfil, como a gente acabou de falar, né? Em geral, lembra que saiu uma matéria falando das startups camelo e etc. Sim. O Brasil é um pouco disso, é uma coisa muito mais de resiliência, porque são muitas fricções, são muitas... incentivo para investimento é baixo. O empreendedor tem que ir atrás de tudo. Isso né? Enfim. Do lado do empreendedor tem toda a burocracia que você sabe como é, né? E etc. Então, não é assim como lá fora, que praticamente todo o dinheiro vai só no produto. Aqui não, o dinheiro vai em algumas outras coisas aí que só fazem parte do custo Brasil, né? O brasileiro, né? O empreendedor brasileiro, ele tem realmente, não ter só resiliência, tem que ter criatividade e muita paciência, né? Tem que ter. Mas eu acho que nossa visão de maturidade de ecossistema passa por isso. Eu acho que isso traz uma característica diferente, mas eu não vou dizer que traga uma dificuldade maior no sentido de empresa ter sucesso ou não ter sucesso. Porque um negócio bom, gerador de caixa, com boa margem, ele vai ter sucesso. Tem alguém procurando isso, né? Exatamente. Ele só poderia ser, talvez, com uma lucratividade maior ou menor no sentido de limpar o tal do custo Brasil. Mas o sucesso, ele existe. O negócio estoura, como muitas estouraram, né? A gente aqui no Brasil hoje tem vários exemplos aí de startups que estão unicórnio, né? E estão super bem, né? Que isso também ajuda bastante, né? Eu acho que são cases, nós temos, né, mais de 20, 30 cases de unicórnios, que isso também serve de cases para quem tá buscando isso. Mas eu acho que essas histórias dos unicórnios, são as lições aprendidas dos empreendedores, tem muita relação, né? Tem essas características que a gente falou, não é? É muito sedutor, assim, né? É muito sedutor. Toda essa história é sedutora. Passa um pouco aquela impressão de que são sempre investimentos com múltiplos grandes e etc. E no fim das contas a gente sabe que não é tão assim. Eu acredito muito no Venture Capital como uma variação de portfólio e acredito que ele pague melhor na linha do tempo mais do que outros investimentos. E tem pesquisas que mostram isso, tá? Então, só que você tem que ter muita paciência para isso e é algo que você vai fazer continuamente, né? E eu falo isso até porque foi uma coisa que talvez se eu pudesse mudar um pouquinho nessa minha trajetória de investimento, talvez eu não teria colocado... A gente se empolga porque a gente entra no ecossistema, começa a aprender, começa tal, e você acaba fazendo muitos investimentos, às vezes num período de espaço muito pequeno. E na minha cabeça, esse é um tipo de investimento que você vai fazendo ao longo do tempo continuamente, né? Então, às vezes você vê gente formando portfólio, é óbvio que isso tudo depende do tamanho do bolso de cada um, mas assim, de uma forma geral, às vezes investidores fazem portfólio em 6, 7, 8 startups em um ano, né? Assim, às vezes acho que vai 1, 2 por ano, sabe? Vai cadenciando, porque o ecossistema também muda rápido. Boa. Né? Isso é uma boa dica, inclusive, que você está falando. E você vai investindo um pouco mais devagar na linha do tempo e montando o seu portfólio aos poucos, né?
Até porque a gente está passando, né, Cláudia, você sabe, a gente chega uma hora, todas as startups começam a ter as suas saídas ou as suas rodadas subsequentes, meio que tudo de uma vez. Haja tempo para você olhar para tudo isso, porque isso toma tempo. Muita gente não imagina, mas muitas vezes a negociação da rodada subsequente toma mais tempo do que o tempo dedicado no investimento, na entrada na startup. E a gente procura falar isso para os empreendedores, porque isso demanda também muito ali, né? E nesse caso demanda mais energia ainda. Exato. E tem a operação para tocar, você tem um ongoing ali junto, né? Uma operação maior. Exato. E você vai ter que dedicar sua energia na negociação com o fundo ou com o corporate, e também vai precisar dedicar a sua energia com os investidores anteriores, né? Do primeiro grupo, segundo grupo, não sei quantas rodadas antes você pode ter feito. Tem acelerador às vezes, né? E precisa amarrar tudo isso. A energia é muito maior para todo mundo, né? E numa complexidade muito maior. Claro. Ricardo, acho bacana a tua experiência, porque assim, você veio do corporativo, se encantou, né, com esse modelo aqui, nova economia, de startups, né? Veio como investidor, contribuiu muito, contribui no ecossistema, né? Você mesmo falou, todas as ações que você fez na própria Anjos ali, liderou alguns grupos, enfim. Eu acho que tudo isso é um conhecimento. Mas além disso, você também veio para cá e está hoje como VC, né? Venture Capital. Como que você vê, assim, a questão dessa questão de investimento anjo, né? Que a gente está falando aqui, e com VCs. A gente tem uma diferença do próprio cheque, né? Sim. Mas a questão da maturidade das startups, aqui é uma. E você tem essa experiência, você começou aqui também, então você sabe, né? Tem empreendedores que nós investimos juntos em startups que era, sei lá, um dos primeiros pitches que eles estavam fazendo, mas a gente acreditava muito ali, né? Para você investir hoje como Venture Capital, como que você avalia isso? Porque você tem essa experiência. Eu acho que, obviamente, quem chega antes sempre toma o risco maior, né? Tem os seus benefícios por isso. Por outro lado, precisa entender que quem chega depois tem direitos novos e geralmente novos direitos significa a perda de direitos para quem estava anteriormente, né? Também acho que isso faz parte, eu acho que é normal que cada um que chegue no seu estágio colabore, porque faz parte também daquele momento do negócio. Quem está investindo num cheque maior Qual o tamanho do cheque de vocês? Em startups eu já respondo isso aí. Em startups mais avançadas, eles também têm a capacidade de apoiar melhor ali naquele momento, tá? A questão só, na minha visão, é que muitas vezes falta um pouco ainda, e a questão de maturidade, eu acho que falta um pouco de estrutura dos investidores anjos mesmo, de serem representados, né? O Venture Capital tem a BV Cap, tem associações. Os investidores anjos, eles são redes dispersas, não se formou... Exato. E bem dispersas, né? Não existe uma boa prática formalizada entre essa relação dos estágios de investimento, entre os investidores, do investidor anjo para o Venture Capital. É uma coisa que vira meio que uma batalha de interesses ali na hora de colocar os contratos, né? Tanto que a gente já tem ouvido falar de investidores que saíram, negócios que aparentemente foram um sucesso, investidores que saíram perdendo dinheiro. Então, assim, essas são coisas que no mercado eu acho que não podem acontecer, né? Assim, é isso. Então, eu acho que nesse ponto há alguma questão ainda a se amadurecer. Acho que deveria se procurar, os grupos de investidores antes deveriam procurar se juntar, criar uma associação para trabalhar com boas práticas, né? Legal, vem um fundo grandão aqui, mas a gente... tem alguns direitos que não vão ser tirados. Óbvio que outros não faz sentido nenhum continuarem, né? Não adianta o investidor querer ficar em conselho, né? Acabou, seu tempo acabou, seu estágio de contribuição acaba aqui, depois você vem o Venture Capital e etc, né? Mas eu acho que proteções de quem tomou o risco antes, elas devem ser mantidas, porque senão você começa a minguar o interesse
daquele estágio de investimento. E eu acho que isso é um risco. E se você olhar o mercado hoje, você pode falar, Cláudia, quem é? Sabe, tirando assim o pessoal que está à frente de fundos ou o pessoal que está à frente, os investidores eles acabam sendo cíclicos. Eles começam, investem em um monte de startups, lideram e aí começam a se afastar. Esse ciclo, eu acho que ele precisa ser contornado de alguma forma para que ele crie uma perenidade. Essa história de liderança de deal é normal, você vê investidor topando fazer a liderança, mas depois de um tempo ele já não quer mais dedicar, porque sabe o tempo que toma, sabe? Então, assim, eu acho que são questões, acho que hoje, do investimento anjo que precisam ser olhadas com um pouco mais de carinho, assim, no sentido de evoluir, né? De evoluir para que você tenha bons líderes, você tenha gente que queira continuar dedicando o seu tempo para fazer essa liderança, né? A gente pode falar de carry, pode falar do que for, mas eu acho que ainda não é só isso. Eu acho que passa muito por uma formalização de boas práticas em relações com as próximas rodadas de investimento. Entendi. Por isso hoje, sobre os cheques, eu só tenho trabalhado com captação acima de 10 milhões de reais, tá? Só para não deixar a sua pergunta sem resposta. Eu ia até voltar nessa pergunta, porque é justamente isso. Por esse valor, né? Quando a gente está falando por esses valores, quando sai do investimento anjo aqui, né? Do early stage, quando a gente vem aqui procurar que as startups já estão prontas ou maduras, conseguem aqui confirmar, né? No Venture Capital. Aqui o cheque é maior. Você está falando ali em torno de 10 milhões ali, né? Enfim. O dinheiro que manda? É nessa hora o dinheiro que manda? As situações eu acho que elas são bem pontuais, né? Em algumas startups que estão com a corda no pescoço ou se deixaram ficar com a corda no pescoço, o dinheiro vai mandar. Porque eles podem quebrar simplesmente se não entrar o recurso. O capital. Né? Mas não deveria. Né? Deveria se olhar a sinergia, a experiência desse grupo que está chegando em negócios no segmento, essas relações que eles podem abrir ou gerar oportunidade de crescimento através de portfólio que eles já tenham ou de clientes que eles tenham, né? Então, acho que isso sim deveria ser olhado, mais do que o dinheiro. Mas você tocou num ponto aqui que eu queria fazer um comentário, porque eu tenho uma visão sobre isso, sobre a liquidez hoje em dia do mercado. Eu acho que essa liquidez, ela pode ter feito bem para os números, mas ela não fez muito bem para a qualificação e para a qualidade dos negócios, porque entrou muito dinheiro e eu acho que também surgiu muito empreendedor atrás do dinheiro, uma vez que o mercado estava líquido, né? E também acho que muitos investidores esqueceram um pouquinho da questão da geração de caixa, esqueceram um pouquinho da questão de olhar um pouco margem. Eu nem estou falando de ser um negócio disruptivo, ou de ser um negócio... Mas eu estou pensando aqui, colocando pontos que eu acho que são meio básicos para negócio, né? O quanto que aquela startup de repente contribui de verdade na sociedade, o que ela vai trazer, qual é o ganho que traz para não é mercado só, né? De uma forma geral, né? Na qualidade de vida. Então, acho que a liquidez tornou, num mercado que estava com uma característica ainda não tão madura como o nosso, eu acho que esse excesso de liquidez trouxe uma complexidade um pouco maior nas análises, nas avaliações. É verdade, isso é verdade. Temos alguns investimentos em comuns, né, em startups. E aí, o que eu vi, que eu tinha percebido e me chamou a atenção, quando eu tive a primeira startup, assim, que eu não investi, que eu investi lá na própria Anjos, né? A Anjos foi a primeira que eu investi. Mas eu acredito que começou a vir uma onda como é que a gente fala? De parcerias estratégicas, oportunidades com o próprio corporate, né? Com empresas. E aí o que eu comecei a ver depois de um tempo é que essas startups, elas resolveram realmente, em alguns casos, algumas nossas e outras que eu tive, falaram, não, resolvi, a gente achou melhor aqui e tal, e
e a gente vai vender 100% enfim, como investidores, eles passam pra gente essa informação, né? E começou a me chamar a atenção que não foi uma, não foi duas, foi três, né? E eu vejo o quanto isso... E algumas startups que tinham o potencial de crescimento gigantesco, que tinham mercado, né, para escalar. Eu acho que cada uma tem a sua complexidade, cada uma tem o teu momento. Sim, a gente avalia cada uma, mas olhando um todo, a gente viu isso, né? A gente presenciou isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é a tua visão em relação a isso, né? Dessa questão quando a gente tem o corporate entrando, né? A gente acabou de falar de maturidade, a gente ainda tem, né, a gente tem uns passos atrás ainda de mercados europeus, americanos, até o chinês. Né? E então, nessa linha, você imagina que o corporate ainda está menos maduro ainda, porque também lá fora é um pouco essa característica. Né? Então, se já... Os investidores que estão inseridos no ecossistema e estão ainda buscando conhecer, buscando conhecimento e no final das contas, enquanto você não vivenciar na prática, eu acho que a inovação é uma coisa muito louca, né? Porque ela parte de uma teoria, ela parte de um estudo, ela parte de algumas experimentações. Mas, no final das contas, o que você vai aprender é o que você viveu. É a prática que no fim das contas, porque né, você volta para aquele negócio empreendedor, né, do fazer, né? Então, você precisa viver para você saber. Então, se os investidores já têm essa dificuldade, quando você fala de uma corporação, que você está lidando dentro de uma estrutura gigantesca, e quem está lá dentro... Está mais longe ainda, né? Dessa realidade, porque né? Não está inserido. São raros executivos investidores, tá? Assim, quando eu falo executivos investidores, eu não estou falando do CEO da super empresa. Eu estou falando da galera da inovação, quem realmente está lidando com aquilo no dia a dia. Porque tem muita nuance, tem muito detalhe no meio desse processo. E eu estou falando tudo isso sob o ponto de vista da startup, né? Que nessa linha de crescimento da startup, talvez possa não fazer sentido para a empresa, ou de repente eles não estão preocupados com isso. Eles às vezes têm listados em bolsas, eles têm outras questões, outros olhares, outras metas, né? O mundo corporativo, ele trabalha em cima de meta. É óbvio que ele olha para as questões de diversidade, olha para a questão de social, olha ambiental, mas eu ainda acho que eles veem startups como um negócio. E é assim que eu sinto que as coisas acontecem quando a relação vai para a mesa, né? Aquela coisa do... O dinheiro encanta o empreendedor? Vamos ver. O dinheiro vai sempre encantar quem precisa... Para quem precisa... capitalismo, é isso. Você, para poder crescer, você precisa de dinheiro. Né? Então vai sempre encantar. Mas eu volto de novo na tese de que eu mais ainda olharia para o quanto aquele suposto investidor que está entrando ali, ele vai realmente colaborar com o restante da jornada. Né? Porque é uma corrida de revezamento. Deveria ser, pelo menos, algo parecido com uma corrida de revezamento, né? É verdade, o investidor anjo Ricardo. Corre, né, com o investidor até um certo ponto, né? A gente pega na mão muitas vezes, né? Corre com o empreendedor até certo ponto, depois, né? Passa a bola. Óbvio que eu não estou falando isso sob o ponto de vista, o protagonista é sempre o empreendedor, claro, tá? E tem que ser, né? Mas eu acho que acho que as passagens de colaboração, elas vão aos poucos, tendo o seu melhor ganho de acordo com o estágio do investimento, tá? Então, assim, acho que muitas vezes o investidor investidor anjo, né? Ele tem que sair, às vezes numa série, dependendo do negócio, série A, série B. Eu não acho muito que o investidor anjo vai até o fim da jornada não é muito a minha cabeça, tá? Vai. Assim, porque chega uma hora a gente... Sim. Na verdade, a gente virou um passageiro de um jato desgovernado, porque assim, a gente não vai representar mais nada ali, e pode ter certeza que o empreendedor, dentro dos desafios dele,
ele não vai olhar pra gente para dar aquela one page mensal do esquece, isso não vai acontecer. A gente sabe São que não. outros estágios, outro momento, né? Então, acho Olhando que, pro revezamento, tá bom até aqui, né? Aqui. Agora vamos passar pro próximo bonde. É isso. Ô, Ricardo, quando a gente tá falando desse ecossistema, até a gente tava batendo um papinho antes da gente começar aqui a falar, a gravar, a gente tá falando da questão de mulheres, né? Da questão de diversidade nesse ecossistema, né? Eu acho que lá, quando eu comecei, nós éramos 2% mulheres, né? No ecossistema. Isso. Olha, de investidoras. Era você e a Maria Rita as únicas que eu conhecia na época, que você conhecia, né? Era a Maria Rita lá apresentando, né? E eu fazendo as perguntas para as startups lá. Mas foi muito isso mesmo. E hoje nós, acho que chegamos, provavelmente a gente vai ter, mês que vem, números melhores, né? Ou pelo menos o número, mas eu acho que a gente está ali entre 15% e 17%. Aumentamos bastante, né? Sim. Eu queria saber um pouquinho dessa tua visão, né? Eu sei que você trabalha com mulheres também, e você trabalha muito bem com mulheres. Queria que você falasse um pouquinho da tua visão, porque, sabe, Ricardo, é super importante, até para as nossas empreendedoras, para as mulheres que já passaram por aqui ou para outras, quando elas escutam investidores falando, a posição dos investidores, eu acho que dá mais força para as mulheres. Sim. Porque nós tivemos aqui, por exemplo, muitas mulheres investidoras, empreendedoras, que falaram assim, não, eu já sofri preconceito em bancas, Cláudia, né? Enfim, tem vários relatos disso. E o que eu sempre falo é o seguinte, não desista, né? Continue. E essas visões de vocês, essas contribuições de vocês ajuda para que essas mulheres elas não desistam de ir para uma banca, elas não desistam de continuar. Com vários nãos. A gente teve uma empreendedora aqui que ela falou que ela recebeu 100 nãos. 100 nãos, mas ela não desistiu, realmente, hoje ela foi investida, graças a Deus, está indo bem, mas enfim, a gente tem umas características diferentes entre homens e mulheres. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência nesse nosso mundo. Eu acho que tínhamos pouquíssimas empreendedoras, acho que hoje a gente tem um número muito maior. E na minha visão, eu acho que a questão das investidoras, eu acho que é um pouco parecida, e ainda não... Eu acho que não chegou ainda naquele patamar que você olha e fala assim, olha quanta empreendedora nós temos hoje. Né? Temos poucas investidoras ainda. Mas o investimento ele tem aquela complexidade um pouco no sentido do medo de tipo, puta, vou entrar nisso mesmo, porque não é só questão, né, é um investimento de altíssimo risco. Sim. Né? Então, assim, eu acho que uma coisa está puxando outra. Eu acho que a questão de você ter as mulheres empreendendo, eu acho que isso também chama a atenção de mulheres para investir. E vice-versa, né? Até para o apoio, sim, né? Exato. E eu acho que essa colaboração dos olhares, né? Nas tomadas de decisões, você bem disse, a gente investiu em várias startups, né? Em algumas startups juntas, né? Eu sempre fui buscar o seu olhar, mesmo em conversa com a Maria Rita, mesmo se ela não tivesse no investimento, pelo fato dela investir, ela estar em rede, eu sempre perguntei a visão dela porque, assim, são percepções que são muito colaborativas, assim, e fazem parte, né? A gente está falando, talvez não tenha tantas mulheres investidoras, talvez elas não tragam aquela experiência de tantas rodadas de investimento numa banca, numa avaliação nisso, mas elas trazem outras experiências. Eu acho que é uma questão de se colocar, é uma questão de ter esse espaço, porque é importante, a visão é importante, e eu sempre procurei olhar para isso com todas... as investidoras com quem eu tive a oportunidade de compartilhar ou de conversar, né? Tem a Ana na WP Capital, que é sócia lá, eu falo muito, a gente participa de muita coisa, né? Então, assim, ela é investidora também na outra rede, na GV. Então, assim, eu acho que tem que respeitar um pouquinho essa questão a gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de um investimento de risco, né? Sim. Por isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa que para homens e para mulheres, muita gente tem aquele receio de dar o primeiro passo, né? Independente de... tem muitos homens inseguros também, Exato. né? A gente está falando de mulheres, mas tem muitos homens que precisam disso também, é isso que eu né? quero dizer, assim, o negócio investimento é um negócio complexo, né? De investimento, onde você dá aquele primeiro passo e tal. Eu acho que é só uma questão de tempo, mas o caminho para essa participação maior, para esse reconhecimento, são as mentorias,
apesar de você ter falado, já tiveram mulheres que tiveram experiências ruins em bancas, mas são as bancas, porque no fim isso vai dando a confiança, né, para você dar o próximo passo. Eu falo isso porque para mim foi assim, eu não investi enquanto eu não entendi muito bem como funcionava a cabeça de um empreendedor de inovação, de startup. Claro. Quando eu entendi a cabeça, como eu entendi qual é o drive, qual é o, né? Aí eu peguei e falei, acho que dá para acreditar nisso, vamos que vamos. Mas eu acho que esse caminho de envolver, né, para aumentar esse número de mulheres investidoras, eu acho que tem esse passinho essa antes, jornada aí, que é inseri-las no ecossistema de uma forma total. Não pensando só no dinheiro, do tipo, vai ser investidora. Não, mas contribuição, palestra, né? Banca, conta experiência, conta jornada. Esse trabalho que você faz, ele é muito importante nesse sentido, porque você está trazendo para elas tudo o que você vem contar a tua história, você vem contar como que você faz, você vem, traz gente, né, como eu, como outros que passaram, outros entrevistados que passaram aqui para falar um pouquinho do que aprenderam. Exato. Né? Então, acho que é isso. E né? da experiência com mulheres também. Exato. E que bom que vocês acreditam, que bom que isso está na agenda de vocês. Eu acho que cada vez mais a gente busca isso, né? E a gente agradece. Cada ano que esse número, aumente. A gente já está vendo, né? Você sabe, na própria Anjos, tem mostrado os reportes, a quantidade de mulheres, todos os nossos encontros têm startups de mulheres. Então, primeiro existe a preocupação de realmente buscar mulheres, né? E permanecer e apresentar. Eu acho que tudo isso são movimentos que estão vindo. Eu posso dar um dado errado aqui, depois você corrige no seu... Eu corrijo mas se tiver errado. Mas se eu não me engano, são 50% são de empreendedores. 50%, você está correto. Hoje nós estamos com esse número. Que bacana, né? É isso, eu acho que é por aí, né? Ricardo, eu gostei muito de receber você aqui. O pessoal tá falando que nosso tempo acabou. Acho que a gente poderia falar muitas coisas, Sim. né? Dos nossos exits, dar exemplo aqui. A gente vai falar depois de exits, né? A gente pode combinar de contar alguns cases aqui. Mas eu acho que ter essa experiência, eu acho que fica a dica aí, tanto para investidores quanto investidoras. Né, se conectem, procurem, né, escutem, dividem, compartilhem e valorizem isso cada vez mais, não é isso? É isso aí. E aí, se querem te procurar, como é que te procuram, como é que te acham? Olha, é wpcapital.com.br, né? Ali tem meus contatos, tem tudo que a gente trabalha lá na WP Capital, né? Tô no Instagram também, como Ricardo Redua Martinho. E fico à disposição para trocar ideia, para falar sobre inovação, startups, investimento. Fico aí à disposição. Excelente mentor, hein? Ó. Ricardo, obrigada. Prazer enorme. Obrigado a você, Cláudia. Parabéns pelo programa. Obrigada.